Então, nesse instante, vamos levando o nosso pensamento ao nosso querido Mestre Jesus. E agradecendo mais uma vez essa grande oportunidade de estarmos reunidos em seu nome. Agradecendo aos mentores espirituais do CELC, de Itobi, e a todos que estão aqui presentes, e que os estudos desta noite possam ser muito importante para todos nós, que podemos sair daqui muito melhores do que quando aqui chegamos. E assim, peço licença à espiritualidade maior para iniciarmos os estudos desta noite. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Muito bom, obrigado, Alexandre, pela prece. Hoje nós vamos dar continuidade ao estudo do livro Mecanismos da Mediunidade, de André Luiz, psicografia do Chico Xavier, né? E ele fez parceria com o Valdo Vieira também nesse livro, né? Não, Acho- nesse livro acho que não, era Evolução em Dois É que Mundos. eu estou vendo na imagem que só pôs do livro aqui, aparece Chico Xavier e Valdo Vieira. Ele fez, sim. Ele escreveu o ímpar e Chico Xavier Ah, é par. verdade, aí tá mesmo. Então, olha só, eu também não tinha notado isso, mas sempre é tempo da Hum, gente corrigir, né? Então, é psicografia conjunta de Chico Xavier e Valdo Vieira. E hoje nós vamos ver o capítulo 11, né, doutor Iveriano? 11, é, Ondas, ondas ondas mentais. mentais. Então, tá com a senhora, doutor Iveriano. Olha, boa noite para todos, os que estão aí, os que vão ver depois. Esse capítulo é muito interessante porque cada parágrafo que eu lia, eu ia recorrer a outras palestras, a outro material que eu tenho aí, porque tudo tem uma ligação com tudo, né? Impressionante. Então vamos lá. Vamos falar das ondas mentais. Então eu fui acompanhando o texto e a gente vai analisando aos poucos, né? Então começa assim, olha, onda mental, onda hertziana. Eu já empaquei aí porque eu tinha, falei, acho que eu vou pedir para alguém falar o que é, mas aí eu fui atrás e dei uma olhada, depois vocês complementam. Então, o André Luiz fala assim, olha, examinando as forças corpusculares de que se constituem todas as correntes atômicas do plano físico, podemos compreender sem dificuldade, no pensamento ou radiação mental, a substância de todos os fenômenos do espírito, a expressar-se por ondas de múltiplas frequências. E depois ele continua, mas vamos parar nesse pedacinho aí, né? Então é assim, olha, a gente já viu em outras oportunidades que todos os fenômenos que acontecem, tanto no plano físico, quanto em termos de perispírito ou da matéria mais quintessenciada, tudo é ação do pensamento. Tanto André Luiz fala isso, quanto Emmanuel também, né? Então eu vou passar para frente para a gente falar um pouquinho disso aí. Então ele fala que o pensamento é o agente de todos os fenômenos e ele se manifesta em ondas de múltiplas frequências. Eu vou falar dessas duas coisas. Então vamos lá. Então, a gente vai no capítulo 4 desse mesmo livro, né, Mecanismos de Mediunidade, ele fala assim: pensamento, como alicerce vivo de todas as realizações nos planos físico e extrafísico. Encontramos o pensamento por agente essencial. E por que que o pensamento faz isso? Porque ele é matéria, a matéria mental, né? Compondo o maravilhoso mar de energia sutil em que todos nos achamos submersos e no qual surpreendemos elementos que transcendem o sistema periódico dos elementos químicos conhecidos. Acho que o Virgílio já falou aqui mais de uma vez que os elementos que são identificados por André Luiz ultrapassam aqueles que a gente conhece aqui da tabela periódica dos elementos químicos, né? Que eles têm lá muito mais coisa, com certeza. Então, ele está dizendo em vários lugares, também na Evolução em Dois Mundos, ele volta a falar isso, Emmanuel também fala, que o pensamento
é o agente de todas as realizações, tanto no plano físico quanto no extrafísico. Bom, então, isso a gente soma com o que está escrito no Livro dos Espíritos, no item 58. Eu gostei muito quando eu li isso, porque soma com o que a gente já falou, né? Lá está escrito assim: o espírito precisa da matéria para atuar sobre a matéria. Esse texto especificamente está se referindo ao perispírito. Mas, como o pensamento também é matéria mental, eu acho que a gente pode pegar carona aqui, nessa citação de 58 do Livro dos Médiuns, e estender esse enunciado, além do perispírito, também para o pensamento, né? Uma vez que ele também é matéria. A matéria mental. Quanto aos tipos de ondas em que o pensamento se exprime, também no capítulo 4 desse livro, no item Pensamento das Criaturas, André Luiz discrimina o seguinte, que a angelitude emite o seu pensamento, e a gente sabe que junto com os sentimentos, em raios ultra super curtos. Eu penso assim que deve ser como aquelas britadeiras, né? Que quebra o asfalto, quebra aquelas pedras, porque no livro No Mundo Maior, eu não sei se todos lembram aquele caso do Pedro e Camilo, que Pedro assassinou Camilo, depois ele vai ficando arrependido, ele entra em complexo de culpa, ele desarranja todo o metabolismo dele, né? E ele dá margem à vibratória a fazer sintonia com o Camilo, que quer se vingar dele. E eles estão num processo interobsessivo há 20 anos, com fluidos deletérios densos que os envolvem e que interpenetra a organização perispiritual dos dois. E eu me surpreendi quando eu li esse episódio, porque André Luiz, ainda na sua condição de aprendiz, na ingenuidade da condição de aprendiz, ele fala assim para Calderaro: não podemos consolá-los com palavras de conforto. E aí Calderaro fala: André, eles precisam de vibrações de amor que nós não temos. Eles não precisam de palavras. E a gente tem essa mania, né, nas sessões de desobsessão, de ficar, às vezes, fazendo discurso para tentar doutrinar o obsessor e tal. Eles precisam de ondas de amor, né? Que se aproximam, pelo menos, dos raios ultra super curtos. Devem ser vibrações muito curtas. Então, eles chamam Cipriana, que é um ser que já está em altas esferas. Esse episódio em que ela se materializa no plano de André Luiz e Calderaro é maravilhoso. André Luiz vai descrevendo e a gente percebe a emoção dele, né? Porque ele fala que tem vontade de se ajoelhar, tal a emoção daquele momento, que ela está assim esplendorosa, luminosa, né? Que dos olhos, das mãos, partem raios de luz e do seu coração. Imagina a cena, né? Então, esses espíritos mais evoluídos, eles emitem o pensamento em ondas muito curtas e lá na angelitude em raios ultra supercurtos. Nós aqui, que eu falo do baixo clero, né? Aqui nós emitimos o nosso pensamento em ondas curtas, médias e longas. Ondas longas é no nosso cotidiano, dia a dia. Quando a gente faz uma prece fervorosa, quando a gente reencontra uma pessoa do nosso afeto, a gente vibra em ondas médias. Mas eu fiquei muito triste quando a Luiz fala assim: a maior parte da humanidade atravessa a encarnação inteira sem vibrar um só minuto em ondas curtas. Não só nós não conseguimos vibrar em ondas muito curtas, como nem em ondas curtas a gente consegue vibrar, né? Seriam assim vibrações muito, emoções muito sutis, muito suaves, né? E, finalmente, os animais, diz ele, emitem o seu pensamento em ondas fragmentárias. Agora, eu coloquei aí, porque naquele estudo que a gente já fez, em Evolução em Dois Mundos, a partir do capítulo 10, lembra que eu falei que eu assustei quando André Luiz fala do homem infraprimitivo, né?
Falei, por que que ele não falou só nome primitivo, né? Ele fala infraprimitivo, porque é aquele homem, quer dizer, não é ainda ser humano, é uma criatura que está saindo do período de animalidade primitiva para entrar no período que chamamos de humanidade. Então, ele vai se encarnar em corpos de macacos, né? Isso está na Gênese de Kardec, capítulo 11, a partir do item 15. E tudo que está escrito na Gênese de Kardec a respeito disso, repito, no capítulo 11, que é Gênese espiritual, itens 15 e 16, isso tudo está plenamente confirmado hoje pela antropologia. Eu tenho acompanhado os cursos que são ministrados lá pelo pessoal. Não sei se o André já viu na aula de sexta-feira. Eu citei os cursos que lá do professor Walter Neves, do grupo lá de estudos da evolução humana, né? Então, é assim, são informações bem atualizadas. Tudo que eles estão falando lá confirma o que está na agenda de Kardec a respeito disso. Então, esse homem infraprimitivo, ele ainda vibrava em onda, o seu pensamento em ondas fragmentárias. Quando ele adquire, com a ajuda dos amigos espirituais, adquire a capacidade da palavra articulada e depois da linguagem falada, é que essa linguagem falada vai servir de agente de indução para ele conseguindo aprimorar o pensamento dele para passar para pensamento contínuo. É quando, então, ele começa a fazer o questionamento das coisas, pensar na vida dele, a começar a entender um pouco a lei de causa e efeito, ter responsabilidade nas suas escolhas, mas é só depois que ele adquire o pensamento contínuo. E quem faz isso é a linguagem, né? Bom, então, esses são os tipos de vibração assim, na visão de André Luiz, lá no capítulo 4 desse livro, é, Mecanismos da Mediunidade. Esse capítulo é muito bonito. Bom, então, ainda nesse trecho, agora eu vou falar desse último pedaço aqui. Valendo-nos de ideia imperfeita, podemos compará-lo, ele está falando do pensamento, né? Podemos compará-lo à onda artesiana, tomando o cérebro como sendo um aparelho emissor e receptor ao mesmo tempo. Então, André, Virgílio, Vitor, pessoal aí das exatas, eu vou pôr aí o que eu achei de onda artesiana, vocês confirmem se está certo. Bom, então eu fui no Google, né, e lá está assim, o Hertz, símbolo HZ, é a unidade de medida que expressa, em termos de ciclos por segundo, qualquer evento periódico, oscilações, vibrações ou rotações por segundo, como as do rádio ou sonoras. O seu nome foi homenagem ao físico alemão Hertz. Então, eu trouxe uma foto aí e eu quero que vocês confirmem se o que eu estou falando está correto. Hein, André? Doutor Ivene, é isso, né? O Vitor tinha apresentado, salvo engano, no primeiro estudo, e semana passada eu também apresentei Você para poder dar falou. uma relembrada. O que nós temos nessa imagem, por exemplo, é o ciclo completo de uma onda, né, onde ele parte desse referencial horizontal, sobe, atravessa o referencial e volta, vai até uma parte inferior e retorna, certo? Então, exatamente essa figura que a senhora colocou significa a onda. Essa é a onda. O que que acontece? A onda ela prossegue, então ela vai voltar a subir, descer, enfim, ela vai se repetir. Esse espaço aqui, então, o que que acontece? É a onda completa. E aí você mede a frequência. O que que seria a frequência? Quantas vezes, esse ciclo completo, na verdade, né? Quantas vezes esse ciclo ocorre por segundo, que é o segundo a menos um, que é o Hertz. Então, quando você tem uma onda curta, eu até coloquei lá uma imagem, tinha desde o prédio até o átomo. O Foi. átomo tem uma frequência elevadíssima.
Ou seja, ele vibra em uma frequência muito elevada. O que significa frequência muito elevada, então? São muitos ciclos por segundo. O que acontece de forma prática visual? As cristas das ondas, que aqui vai dar prosseguimento e vai ter uma nova crista aí na frente, certo? Certo? As cristas tendem a se aproximar, ou seja, o comprimento de onda, que é o Sim, lambda, estão próximos, né? É isso que acontece. Por isso, onda curta. O que é onda curta? O comprimento de onda é curto, ou seja, as cristas estão mais próximas. E isso sim. significa que a frequência é mais elevada. É isso aí. Nossa, que coisa extraordinária que é isso, né? Ah, E pensar que tudo é assim, né? sim. Isso remete àquilo que eu falei aí, não sei onde, dos padrões de organização. Porque a natureza, ela cria uns padrões, e quando aquilo ela percebe que Deus, quer dizer, a natureza, diga-se, os espíritos, né? Os espíritos lá na cocriação maior. Então, eles aplicam aquele formato em várias coisas. Que eu falei até, por exemplo, o formato de árvore, de uma árvore que tem tronco, galhos, que vão se dividindo cada vez mais fininhos. Esse mesmo modelo tem na distribuição dos brônquios no pulmão, a gente chama de árvore brônquica, na vascularização arterial dos órgãos parenquimatosos, né, os órgãos que têm massa, como é o caso do fígado, dos rins, do ovário, de testículo. Então, assim, entra uma artéria e ela vai se dividindo. É um modelo de árvore. Tem modelo de caracol, tem modelo de espiral e tem olha, modelo de tudo quanto é jeito que se repete. Até Ele nos tem. corpos, nos corpos dos mamíferos, nas plantas, né? O caracol, por exemplo, ele tem aquela casa que ele leva nas costas, é em caracol, e tem caracol no fundo do nosso ouvido, e tem caracol em várias outras situações, né? Então, também essas ondas, eu entendo que elas estejam dentro de determinados padrões de organização, né? Sabe o que é interessante? Se depois aquele material que eu até disponibilizei para vocês, vocês olharem a figura, vão ver que na ponta, com uma frequência muito elevada, está o átomo. E pelo que a informação que ela trouxe agora aqui, que os espíritos superiores vibram em ondas muito curtas, é, é uma loucura, né? Ou seja, os espíritos superiores, eles vibram tanto, assim, a frequência deles é similar à de um átomo, enfim, não sei o valor que seria, mas seria muito elevada a frequência. E nós não conseguimos chegar nisso, né? É. Ou então o átomo ele tá vibrando em reflexo à atuação desses espíritos, né? Porque a tua organização na matéria ela é feita por espíritos, porque a matéria não organiza a matéria, né? Exato. Quer dizer, É, André, isso tudo é assim, é complexo. é reflexão da gente, que não significa que isso seja verdade absoluta, né? Porque eu estou pensando, por exemplo, no nosso corpo, né, onde nós, espíritos, aqui estamos atuando. Os átomos que formam a nossa matéria, aqui, que formaram esse instrumento, eles têm uma alta frequência de vibração. Mas nós, a nossa mente, a corrente mental nossa ainda não chegou lá. Que coisa. Bom, É, vamos para frente. Então a gente continua o texto, né? A onda artesiana. Ah, sim, agora vamos para o último pedacinho aí. Nesse último texto ainda falta dizer, porque ele toma o cérebro como modelo, né? Como sendo um aparelho emissor e receptor ao mesmo tempo. Olha, isso é tão bonito, né? Porque o cérebro é o órgão de expressão da mente, né? O Calderaro fala lá no Mundo Maior. Então a mente já é uma estação ao mesmo tempo emissora e transmissora e receptora. E o cérebro também faz esse papel, claro, né? Então, meus amigos, numa palestra que eu tenho, que é a atuação do espírito sobre o corpo, eu acabei fazendo esse esquemão aí para a gente entender. Olha, então é claro que todas as ordens, elas emanam do espírito, né? Bom, então, como é que isso vai refletir? Como é que o nosso espírito vai comandar o nosso corpo? Então, é através do perispírito. Então, eu pus uma setinha aqui, né?
o espírito ao qual está relacionada a mente. Eu tenho para comigo que a relação da mente é com o perispírito, porque Emmanuel fala assim, a mente é o espelho da vida em toda parte. Olha, se ela é o espelho, ela está refletindo alguma coisa que vem de onde? Do espírito. E está mandando para onde? Está mandando para o corpo, né? Então, eu acho que mente e perispírito, eles estão ali naquela mesma faixa vibratória, né? Bom, então no perispírito a gente sabe que tem aqueles centros de força, que são descritos em Evolução em Dois Mundos, também entre a Terra e o céu. Então, começando lá de cima, o coronário, o central, o laríngeo, o cardíaco, o esplênico, tal, vai até o basal e o genésico e o basal. São 7, né? Bom, então, André Luiz fala que o centro coronário, ele é, na literatura oriental, chamado de lótus de 1000 pétalas. Ele é o chefão geral de todos os outros. E é através do coronário, e situado no perispírito, que o espírito vai emitir as informações que ele quer para o corpo físico, para o cérebro. Quais são as estruturas do cérebro em que o centro coronário vai mandar essas informações? Para o tálamo e para a glândula pineal. Vocês lembram do tálamo? Então, tem a medula espinal, vou mostrar a foto aí em seguida. Tem a medula espinal, continua com o tronco encefálico, sobremontado pelo cerebelo. Em continuação ao tronco encefálico, lá indo em direção ao córtex cerebral, é a região talâmica, que tem várias partes. O tálamo, propriamente dito, que eu falo que é a secretária do córtex. O hipotálamo é aquele pedacinho pequeno que é o principal centro comandante de todas as atividades viscerais. Lá na parte de cima do talo, o epitálamo, onde tem a pineal. E depois ainda tem o metatálamo e o subtálamo. O metatálamo está relacionado à via óptica e à via auditiva, e o subtálamo faz parte da via motora automática. Bom, então o que acontece? O tálamo é que vai organicamente mandar, através da radiação talâmica, essa vai transmitir essas informações para o córtex cerebral. O córtex cerebral, através de todas as vias motoras, ele vai influenciar todas as células do corpo físico. Aí faz um feedback que manda através do tronco encefálico do SARA para o tálamo outra vez. E esse processo continua e volta para o espírito lá. Então fica um ciclo de vai e vem, né? Bom, outra coisa, o centro coronário manda também diretamente as suas informações para a glândula pineal. E especialmente no livro Missionários da Luz, no capítulo 2, que chama-se epítese, né, que é outro nome da glândula pineal. Então, é uma coisa extraordinária o que essa glândula faz, apesar de tão pequena. E eu já passei para vocês também uma referência de um trabalho que uns médicos da Associação Médica Espírita do Brasil fizeram, comparando todas as informações da glândula pineal em todos os livros de André Luiz com as informações da ciência acadêmica. Isso está publicado numa revista científica de alto impacto de divulgação, né? Foi um trabalho assim extraordinário, foi em 2013. Eu já passei para vocês aí, acho que em algum lugar. Bom, a glândula pineal, ela tem uma função orgânica, né? Inclusive que atua no ciclo reprodutivo, através da melatonina, que é o hormônio dela, e de neuropeptídeos, que são outras drogas. E ela tem, segundo André Luiz, um fluxo vibratório. Acho que o André já falou isso, né, na vez passada. Suprindo energia psíquica a todos os departamentos do nosso organismo. Então, a pineal é uma coisa extraordinária, né? Tem muitos estudos sobre glândula pineal. Uma vez eu fui num congresso em Vitória e foi lá fazer palestra sobre a pineal. Foi um grande estudioso da glândula pineal, o professor Ângelo Machado, médico
professor de neuroanatomia na Faculdade de Medicina lá de Belo Horizonte. Eu estava muito, assim, muito é, esperançosa de ouvir a palestra dele, porque ele sempre foi um grande estudioso da pineal. Bom, chegou lá, sabe o que ele disse? Que ele e um outro colega lá da Faculdade de Medicina de Belo Horizonte, eles foram para um congresso, acho que em Tel Aviv, só sobre glândula pineal. Tinha centenas de trabalhos lá, de palestras, de oficina, de tudo. Ficaram lá 5 dias. Aí, na volta, no avião de volta, ele falou assim para o colega: nós estamos perdidos, porque a gente foi lá para o congresso achando que ia aprender muita coisa, voltamos com mais dúvidas. Por quê? A glândula pineal ela é desafiadora. Olha, a ciência acadêmica não consegue ainda, ela não consegue destrinchar todas as funções da glândula pineal, nem do ponto de vista orgânico. Porque, por exemplo, a glândula pineal ela recebe influência da intensidade de luz, né? Então, tem gente estudando, por exemplo, cegos de nascença, que não captam energia, radiação luminosa nenhuma, né? Porque são cegos periféricos, o olho não capta nada. Outras vezes, também em crianças ou adultos que tiveram tumor da glândula pineal e tiveram que fazer a excisão da pineal, tirar a glândula pineal. Então, tem trabalhos assim, tem muito trabalho sobre glândula pineal. Vocês imaginam, então, nos animais, né, que também tem glândula pineal, desde os peixes. Eu fiz muito trabalho em glândula pineal com os meus alunos, com os pós-graduandos, né? Ô, Assim, do Veni, ponto de vista morfológico, vendo a forma da glândula, algumas funções. E o último que eu fiz foi um trabalho que ficou muito bonito, que foi glândula pineal de égua. Porque, assim, as éguas, elas têm um período reprodutivo que a gente chama de sazonal. Ela tem 6 meses de estro, ou seja, de predisposição à reprodução, e 6 meses de anestro, de não disponibilidade para reprodução. Como a glândula pineal está implicada no processo reprodutivo, a pergunta da tese era assim: a glândula pineal registra na sua morfologia, nos seus pinealócitos, na secreção de melatonina, o estado reprodutivo do animal? Então, esse pós-graduando, ele é de Lavras, o Henrique, e ele foi atrás de um matadouro de cavalo que tinha lá em Minas. Não sei se ainda tem, mas tem por aí, viu? Agora estão matando o jegue, né? Para vender para a China. Então, ele recebia as éguas e via de onde vinha, fez um trabalho assim muito intenso. Bom, então qual foi a conclusão da tese? E houve a única coisa que houve uma diferença significativa do ponto de vista estatístico foi num dos períodos teve aumento significativo do número de células, que são chamados pinealócitos, não é? E o que gerou uma pergunta para outro trabalho, porque assim, de onde vieram essas células? As que já existiam, que se reproduziam, ou vieram bem em cima do terceiro ventrículo, do teto do terceiro ventrículo, que fica em cima da pineal, tem uma camada de célula-tronco. E uma das hipóteses da gente foi se esses pinealócitos não foram de células-tronco que migraram para dentro da glândula pineal, né? Então, é assim, a gente está mal ciscando, do ponto de vista científico orgânico, as atuações da pineal, né? ô, Veni, Oi. deixa eu fazer uma pequena observação. Hum, É, independente das revelações de André Luiz, há 80 anos atrás, sobre a glândula pineal, baseado no que você está falando agora, a grandeza do trabalho de André Luiz há 80 anos foi dar à glândula pineal essa expressão desafiadora naquela época, uhum, que a glândula era inexpressiva. Olha só,
Uma coisa É, é o que ele revela, outra é, coisa é a dimensão que ele dá a ela é. totalmente contrária ao que se imaginava. O Não é isso? Virgílio, inclusive, ele fala lá que a pineal é a glândula da vida mental, na Sim, década de 1940. sim. Foi um troço maluco A mesmo. ciência até hoje não chegou nesse ponto. Sim. A dimensão que ele deu talvez seja muito maior do que toda a revelação dele, frente ao que na época se É conhecia. verdade. Por isso que esse trabalho que o pessoal fez e que eu passei a literatura para vocês, é assim, o consultor, que é um dos maiores estudiosos de glândula pineal no mundo, do jeito que o trabalho foi recebido, ele foi publicado, ele não fez uma observação, ele não fez um comentário, uma crítica, nada, ele aceitou o trabalho integralmente. Muito Ô, bonito, né? Veninha, Bom, Veninha, oi, Márcio, deixa eu perguntar uma coisa dentro disso que o Virgílio falou e você está falando. fala, Márcio. É, já que você disse que a ciência ainda não chegou nesse ponto, qual ponto que a ciência atual está em relação à pineal? O que que eles falam dela? Olha, tem muita informação, Márcio, porque tem assim, estudo da pineal em cegos, estudo da pineal em pinealectomizados, estudo da pineal nas várias faixas etárias. Então, do ponto de vista orgânico, a atuação da melatonina, dos neuropeptídeos, está bem mapeada já. Agora, falou em glândula da vida mental, aí a ciência nem chegou perto ainda. A ciência nem chegou perto, né? Então tem muito. Isso. Doutor Olha, Ivênio, nós somos privilegiados. Opa, peraí. Nós somos privilegiados porque a gente acaba tendo o privilégio de ter essas informações pela literatura espírita que o pessoal da academia não tem, né? doutor Ivênio, posso fazer uma pergunta? Sim. Essa questão da pessoa, de quem teve que tirar a glândula pineal, isso aí pode causar indisponibilidade orgânica para a pessoa trabalhar como médium? Olha, eu não tenho nenhum trabalho feito sobre isso, Vitor, de ver atuação, por exemplo, uma pessoa que era médium, foi pinealectomizado e se isso interferiu, né? Agora, a pineal, ela é uma das entradas da mente, porque a outra entrada é o tálamo, né? Pode ser que entre pelo tálamo e eu não sei, então, é uma mera suposição, porque a pineal, ela é assim, ela tem um campo através dos seus, das concreções minerais, né? Que o Sérgio Felipe, quando fez aquele trabalho dele, identificou como sendo cristais de apatita. Eu trabalhei em macaco prego, eu trabalhei em cão, eu trabalhei em cavalo de pineal. Cada espécie de animal são cristais diferentes, não é o mesmo cristal. Eu não sei se isso tem a ver, né? Até eu recomendei para os pós-graduandos que trabalharam com pineal, eu tive com eles num congresso, eu falei, olha, vocês têm que fazer um trabalho que nós não fizemos, que é voltar a essas glândulas e determinar, sim, metodologicamente a qualidade dos cristais. Que cristal que é, né? E eles não fizeram nada, porque é bem assim, está todo mundo correndo atrás de outras coisas, mas é uma coisa para se determinar, porque uma pergunta que a gente faz, será que essa afinidade para a entrada da mediunidade depende da qualidade do cristal, do tipo de cristal ou não, né? Olha, Vitor, tem muita coisa para fazer ainda, viu? Muita coisa. Bom, Entendi, obrigado. então, pessoal, aí eu esqueci, ainda não falei que o centro coronário, ele atua diretamente em outro centro, que é o cerebral frontal, que rege toda a parte cognitiva, e esse centro cerebral ele influencia a hipófise, que é assim, a glândula mestra, que ela influencia todas as outras glândulas, que influencia o trabalho das células, e volta tudo para o tálamo e começa tudo de novo, né? Então, é assim. Então, tudo isso para dizer como o nosso pensamento atua, em que lugar a mente atua no cérebro. Quer ver que coisa interessante que eu vou mostrar agora? Olha. Então, eu vou falar é,
Eu fiz aquele esquema lá que eu já mostrei em função do que eu vou mostrar agora. Então, em Evolução em Dois Mundos, capítulo 13, André Luiz fala assim: olha, o centro coronário, através de um conjunto de núcleos do diencéfalo, possui no tálamo, e eu marquei aqui, ó, essa região aqui que é do diencéfalo, tálamo, para onde confluem todas as vias aferentes ou sensoriais ao córtex cerebral, menos olfato, vasto sistema de governança do espírito. Ou seja, o espírito vai atuar governando o corpo através do tálamo, né? Através do tálamo. Olha o que ele continua a dizer. Aí, no tálamo, nessa delicada rede de forças, verte o pensamento ou fluido mental por secreção sutil, não do cérebro, mas da mente. Porque a mente e o cérebro estão assim, né? E quando existe essa atuação do centro coronário em cima do cérebro, esse espelho da mente, dali é que sai o pensamento que vai atuar em tudo quanto é lugar. Então, olha, gente, eu não sei se vocês prestaram atenção, eu pus lá em cima, olha, macrosítios de conexão da mente com o corpo. Eu estou falando qual é a região, porque depois a gente tem que ver os microsítios, né? Em que célula, em que lugar da célula que isso vai acontecer. Bom, vamos para frente. Então, lá, olha, em Missionário da Luz, capítulo 2, 1945. Então, André Luiz fala que a mente, aliás, Calderaro, no Mundo Maior, que é aquele mentor de André Luiz, ele fala que a mente se liga à parte mais baixa do encéfalo. Que lembra que o Calderaro falou? É o cérebro inicial que se liga ao primeiro andar da casa mental. Depois, o córtex motor com o segundo andar e os lobos frontais com o terceiro andar. Então, quando se pergunta, aqui, em qual das três regiões que a mente se liga? A gente vai falar, mas é uma coisa tão importante, vai se ligar com os lobos frontais. Não, vai se ligar lá embaixo. Isso é lógico, porque no processo evolutivo, o que não tinha ainda córtex frontal, não tinha córtex bem desenvolvido, a nossa mentezinha lá na fase animal ia se ligar no quê? No que já tinha, que era aquele tronquinho encefálico, que era um tálamo pequeno que começou a se desenvolver. Então ele entra lá atrás e vai subindo, vai fazendo conexões lá para cima, né? E ele continua, olha, a glândula mental, a glândula pineal é a glândula da vida mental. Olha ela aqui, ela fica nesse lugarzinho aqui, ligada à mente através de princípios eletromagnéticos, segregando, olha, Virgílio, unidades força. Qual poderosa usina? Olha, mas a ciência nem chegou perto disso aí ainda, nem chegou perto. Sob sua direção, efetuam-se os suprimentos de energias psíquicas a todos os armazéns autônomos dos órgãos, a toda a célula, todo lugar que está funcionando automaticamente, né? Mas são coisas extraordinárias, né? Ainda, olha, aí eu trouxe essa informação, meus amigos, porque lá naquele esquema que eu fiz, eu coloquei a atuação da mente no centro coronário, atuando no tálamo e na glândula pineal, né? Mas pode ser que vocês vão ler lá de Obreiros da Vida Eterna e no desencarne, aí André Luiz fala que os mentores, eles ajudam a desligar os liames, né? E o que eles falam? Eles falam da fossa romboide, da ligação na fossa romboide. O que é? Alguém já perguntou aqui, eu já falei, né? É o assoalho do quarto ventrículo. Então é assim, olha, aqui não tem o tronco encefálico, aqui o cerebelo, entre os dois tem uma cavidade, ó, tá vendo? Uma cavidade cheia de líquor. Essa cavidade aqui é o quarto ventrículo. O assoalho do quarto ventrículo, ou seja, a parte posterior do tronco encefálico, é também chamada fossa romboide. Então, quando eles vão desligar os liames do indivíduo que já morreu e vai desencarnar, eles tiram muitos liames da fossa romboide. Outra coisa, a fossa romboide também é citada em ligação não só no desencarne, mas em evolução em dois mundos, no capítulo 17, André Luiz fala que quando o nosso espírito, entenda-se perispírito, né?
ele se afasta do corpo físico, ele mantém os liames durante o sono e desprendimento na fossa romboide. Agora, são liames do perispírito com o corpo físico, né? Ele não está falando que é por aí que o centro coronário atua. Então, são duas coisas diferentes na minha visão. A atuação do espírito, da mente no cérebro é pelo tálamo e pela pineal. Mas existem outras ligações do perispírito no nosso corpo, né? Na fossa romboide, que ele é citado tanto em Obreiros da Vida Eterna, em relação ao desencarne, quanto em Evolução em Dois Mundos, capítulo 17, durante o desprendimento do nosso perispírito no sono. Nossa, mas a literatura espírita, por isso que é muito difícil ser espírita, porque vai estudar tudo isso aqui, vai entender, hein, Alexandre? Jesus do céu, viu? Difícil, difícil. Indo para frente. Bom, mas olha que boa notícia. Ô, Vitor, a única referência que eu achei na literatura acadêmica que bate com essa de André Luiz, a única, é esse livro que eu tenho, traduzido para o português, O Mistério da Mente, do Penfield, que foi um senhor neurocientista da década de 50, 60, 70. Esse livro está esgotado. Eu entrei na internet hoje, eu fui ver se tem na Amazon. Tem. O em inglês está custando mais de R$ 500. E ele usado está custando mais de R$ 300. Eu tenho uma edição que foi. Quer ver? Eu vou passar para frente aqui. Eu tenho uma edição que foi. Ela foi traduzida, é de 1983, uma edição da USP, em português. Eu tenho essa edição, está esgotada. Então, eu posso vender. Vamos negociar. Olha, lá na Amazon está custando mais de 500, o usado mais de 300. Eu ofereço um Xerox por um simples muito obrigado. Quem tiver interesse, viu? Pode me falar que eu mando xerocar e vendo por um simples muito obrigado, viu? Ô, Fica ô, disponível. ô, Tem Veninha, muitas páginas, ô Ivênia? ô, Hã? Veninha, Veninha, olha só. Hã? Se você xerocar, É. aí nós digitalizamos as cópias para todo mundo ter acesso, entendeu? Olha, eu pensei em fazer assim, olha, porque também eu não vou poder fazer. Esse livro é muito interessante, porque foi, vou repetir, foi o único na literatura que eu consultei da academia que tem uma informação compatível com o André Luiz, né? Eu pensei em fazer um xerox encadernadinho bonito e pôr na biblioteca, Então, pôr na livraria ou na biblioteca aí do Esse, CELC, né? aí Ivênia, a gente Viu? pega essa Xerox Eu vou e fazer isso a digitaliza próxima ela. vez que eu for para Ituiutini, eu levo. É. Legal. Agora, o que é, você pode fazer, ao invés de xerocar, já é é. digitalizar, Ah, entendeu? tá bom. Aí fica mais tranquilo. Tem, É, se tem, vê. Bom, tem tudo bem. gráficas aí, tem gráficas em São Paulo que você pede para digitalizar, ele já transforma em PDF para você. Eu E se tenho você, um aqui que é bem perto de casa que ele faz. é, Eu vou mandar Nossa, fazer isso e fica. maravilha. Não, maravilha. Inclusive a capa, hein? Nós queremos até a capa dele. Tá bom, pode deixar. Então, eu vou voltar o slide para explicar o que ele falou. Olha, o Mistério da Mente, capítulo 5. Penfield fala assim: o indispensável substrato da consciência, que nós chamamos de espírito, né? Localiza-se fora do córtex cerebral, provavelmente no diencéfalo, tálamo, que é o que André Luiz fala igualzinho. Porta de entrada e saída da mente. Então, assim, Penfield chama essa região de tronco cerebral alto, né? Isso está em O Mistério da Mente. É a mesma região que André Luiz, que Calderaro no Mundo Maior chama de cérebro inicial.
Olha, Olha, mas isso aqui tem um valor para nós extraordinário, extraordinário, né? Então, o mistério da... Ó, o Penfield aí. Logo na apresentação do livro, ele fala assim, que se chama apresentação, é a mente simplesmente uma função do cérebro, ou será ela um elemento separado, porém a ele intimamente relacionado? E olha o desenho que ele mesmo fez. Então, ele acha que a consciência, ela tem a porta de entrada e saída pelo tronco cerebral alto, que André Luiz chama, aliás, Calderaro chama de cérebro inicial, né? E ele chama esse sistema de sistema centroencefálico, porque tem autor que acha que se liga lá no córtex cerebral diretamente, né? E não é, André Luiz fala que não é, e o Penfield também fala que não é, que é lá embaixo. Depois é que sobe, né? Bom, então, e por que que ele chegou a essa conclusão? Ele estudou muito soldados da Segunda Guerra Mundial que tiveram traumatismo crânioencefálico. Olha o que ele diz aqui também no capítulo 5. Grandes perdas de córtex cerebral não implicam em perda da consciência, enquanto lesões ou interferências no funcionamento do tronco cerebral alto podem abolir completamente a consciência. Isso esse livro dele, a edição de lançamento, 1975. Hoje em dia, nas últimas décadas, mudou-se o conceito de morte em função da integridade do tronco cerebral. Porque olha, se o córtex estiver íntegro, mas essa região aqui do tronco cerebral alto, estiver lesada irreversivelmente, está decretada a morte encefálica. O coração está batendo, o cara está vivo, mas ele está decretada a morte encefálica, né? Então, morte encefálica é isso aqui, ó. Essa região aqui está irremediavelmente lesada. Ela não tá muito lesada e ela não funciona. E por que que o córtex não funciona quando está assim? Porque daqui, especialmente da parte mais superior aqui do mesencéfalo, parte um conjunto de fibras que vai estimular o córtex. Lembra que eu falei que a avó acordando o neto para ir para a escola? É o SARA, Sistema Ativador Reticular Ascendente. Então, a avó tá muito mal, não chama o neto para ir para a escola, ele fica dormindo. É bem essa imagem metafórica. Esse coisa também é citado em outro livro que eu tenho, que é a Descoberta do Cérebro Humano, capítulo 10, do Marshall M. Magum. Também é um livro muito, muito bonito. Bom, vamos lá. Continuando o nosso estudo aqui. Onda mental, pensamento e televisão. Recorrendo ainda a recursos igualmente incompletos. Então, hoje eu fiquei pensando, eu falei, olha, como as coisas no computador, nos aparelhos físicos, isso aí tudo é uma coisa. Quando você passa para um organismo vivo, complica muito, viu? Nossa, muito, muito. Complica muito, porque, olha, a partir do princípio que cada um é um ser à parte, né? Único no universo. Então, ele põe, recorrendo ainda a recursos igualmente incompletos. Porque essas comparações, elas são aproximadas, né? Recordemos a televisão, cujo serviço se verifica à base de poderosos feixes eletrônicos. Nos transmissores dessa espécie, é imperioso conjugar a aparelhagem necessária à captação, transformação, irradiação e recepção dos sons e das imagens de modo simultâneo. O Vitor começou falando isso, depois o Virgílio falou, o André falou, né? Tem aquelas várias fases todas. De igual maneira, até certo ponto, olha, André Luiz é tão cuidadoso. Vocês repararam que aqui ele fala, olha, recursos incompletos de comparação. E aqui ele fala, olha, de igual maneira, até certo ponto. Isso é um cuidado que ele tem ao fazer a comparação, porque ela é aproximada, ela não é absoluta, né? O pensamento a formular-se em ondas
age de cérebro a cérebro, quanto a corrente de elétrons de transmissor a receptor da televisão. Então, a coisa é assim mesmo, né? Porque a gente sabe que todas as mentes que estão no mesmo padrão vibratório estão em comunicação para receber e para enviar mensagens. E qual é o órgão que é o transmissor das coisas da mente? É o cérebro, né? Não desconhecemos que todo espírito é fulcro gerador de vida onde se encontre. Ah, isso aqui também vou ter que falar. Bom, vamos ver aí cada pedacinho aí que eu vi. Bem, então eu já não sei se eu já passei esse aqui, vou passar duas vezes esse slide. Então, em mecanismos da mediunidade, nesse capítulo que a gente está estudando, André Luiz fala que a mente é a estação transmissora e receptora de ondas mento-eletromagnéticas que mantém interligados todos aqueles, sejam encarnados e encarnados, que pensam e sentem no mesmo padrão vibratório. Aí já entra uma outra informação, né? Que o pensamento e os sentimentos agem em parceria, né? Porque também era impossível a gente ficar pensando, eu estou pensando uma coisa e estou vibrando outro tipo de pensamento, né? Não, não tem, o pensamento acompanha o sentimento. Bom, então, olha o que Calderaro fala no Mundo Maior, que também é da década de 40, 1947. O cérebro é o órgão sagrado de manifestação da mente em trânsito da animalidade primitiva para a espiritualidade humana. Eu amei esse enunciado do Calderaro, né? E o que eu faço na veterinária a vida inteira foi isso aí. Foi estudar esse modelo esse padrão de organização do cérebro, que é o mesmo para todas as espécies que têm cérebro, é exatamente o mesmo. E eu cheguei à conclusão que o que varia é o número de neurônios, quer dizer, as diferenças são de natureza quantitativa e não qualitativa, né? Bom, continuando, e toda espécie de vida começa no impulso mental. Então, você viu que ele falou que o espírito é o gerador da vida e toda espécie de vida começa no impulso mental. Olha, pessoal, eu fiz um estudo em cima disso que foi uma coisa muito penosa para mim. Eu vou mostrar para vocês. Olha, vamos começar o slide aqui embaixo. Na década de 1970, esse Maturana e Varela, dois biólogos chilenos, ficaram muito, muito assim na mídia, porque eles escreveram um livro que se chama Árvore do Conhecimento, onde eles defendem o seguinte conceito: os sistemas vivos são auto-organizadores. Até parece que eles estavam assim descobrindo a roda outra vez, uma coisa assim, porque quando eu li isso, eu falei, meu Deus, mas isso é óbvio. Porque assim, como é que começa a vida de um ser humano? No zigoto de ser humano, né? Naquela única célula que é o óvulo da mãe fertilizado pelo espermatozoide do pai. Tá certo? Agora, então, essa única célula, ela vai gerar um ser humano com trilhões de células. Aí ele vem e fala assim: os sistemas vivos são auto-organizadores. Então, entenda-se, aquele zigotinho do ser humano é que se auto-organizou para virar um ser humano. Assim como o zigoto de cavalo virou cavalo, o zigoto de elefante virou elefante e assim por diante. É uma coisa óbvia, parece assim que ele está falando, ele descobriu uma coisa que ninguém sabia. É claro, agora é assim, a pergunta que eu faço: como é que pode um ser que ainda não existe se auto-organizar? Não é, Alexandre? Porque se você pega um zigoto, que é uma célula microscópica, como é que essa célula sabe gerar trilhões de células que vão para o olho, que vão para a pele, que vão para o fígado, vai para o coração, vai para o cérebro, não é? Bom, e eu fiquei Viu? aqui com essa dúvida aqui do Maturana e Varela muitos anos, até que eu fui ler o Fritjof Capra, o livro pertencendo ao universo, ele cita o Gregory Bateson. Esse Gregory Bateson aqui é o cara. Por quê? Antropólogo inglês,
Olha o que ele fez. Ele começou a estudar a atuação da física na vida, como é que a vida se manifesta, e fuçou, até que ele chegou nesse conceito. Olha, o processo de auto-organização de que falava o Maturana Varela é um processo mental. Ele está falando o que André Luiz fala lá atrás, que o espírito é que gera a vida e a vida é um processo mental. Não é isso? Quer ver? Vamos voltar o slide. Vamos voltar o slide. Olha, toda espécie de vida começa no impulso mental. Ô, Vitor, você está vendo? Olha, quem fala igualzinho a André Luiz é esse cara aqui, olha, Gregory Bateson. E eu peguei ele a primeira vez, eu citei um livro dele aqui, olha, Mente e Natureza, né? Mind and Nature, uma unidade necessária. Ele, nesse livro Pertencendo ao Universo, olha que ele fala, o processo de auto-organização que foi levantado pelo Maturana Varela é um processo mental. A mente não é uma coisa, é um processo. Em todos os níveis, o processo da vida é um processo mental. Ô, E ele doutor ainda Ribeiro, fez outra coisa, porque desde a época lá de Descartes e outros, achava-se que mente era atributo só do ser humano. Eu cheguei a ter uma altercação lá na veterinária, não sei se dá tempo de eu contar, viu? Peraí. Que eu era presidente da comissão de ética e não tinha norma para os animais, nem ensino, nem pesquisa. Eu peguei e fiz reuniões e reuniões com a comissão e estabeleci uma minuta que passou pelos diferentes. Quando chegou na congregação, dois colegas me enfrentaram, falaram que era um absurdo, porque eu punha várias vezes a expressão sofrimento mental do animal. Eles falaram, Ivene, isso aqui é um absurdo, porque mente é um tributo humano. Eu falei, mas vocês estão falando do quê? Aí eu fui na biblioteca e trabalhei, escrevi um artigo em 1989, numa das revistas da escola, da faculdade, com o título Os Animais Têm Alma. Pedi licença a Bozano, né? Porque é o título de um dos livros do Bozano. Foi o primeiro artigo que eu escrevi falando de animais e de mente dos animais e tudo. Então, o Gregory Bateson, ele derrubou aquele conceito antigo de Descartes, de que a mente é um atributo humano, porque com esse conceito dele, ele atribuiu mente a todos os seres vivos, cada um com a sua mentezinha. Porque ele fala assim, todo ser vivo, ele sabe sobreviver, sabe se alimentar, sabe se reproduzir, sabe fugir de agentes aversivos. O saberzinho de cada um é a sua mente. Olha que coisa extraordinária que essa criatura fez, né? Gregory Bateson. doutor Ribeiro, Oi. mais uma pergunta. Esses livros, esses autores, eles fizeram pesquisas científicas ou eles estão fazendo, ou eles fizeram, por exemplo, livros de discussões filosóficas sobre o tema? Olha, ô Vitor, tem coisa, porque assim, como essa citação do Bateson, né? O processo de auto-organização é um processo mental. Porque assim, eles vão fazendo uma reflexão filosófica através de argumentação, né? Entendi. Então, esse livro do Fritjof Capra, O Pertencendo ao Universo, é um livro tão interessante que eu fiz um estudo desse livro e eu fiz um resumo dele. Também posso passar, posso vender por alto preço, viu, Alexandre? A custa, o preço é um muito obrigado, chega, basta. Olha, então é assim, o Capra, ele faz um Veninha, triálogo com dois teólogos católicos. ô Veninha, Oi? esse material que você foi fazendo ao longo da tua vida, essas pesquisas, resumo e etc., Hum. isso certamente vai fazer parte do nosso acervo, né? Aquele acervo naquele local especial, não é verdade? Olha, o Virgílio, tudo que eu tenho, eu disponibilizo com o máximo prazer. Eu já passei até umas coisas para o Vitor, viu?
E, e o que eu tiver, eu vou organizando e deixo na biblioteca. Fica Porque isso aí, disponível, porque, olha, por exemplo, aquela coisa do mistério da mente, quando eu divulguei isso na Associação Médico Espírita, o que me pediram, ai, Vênia, tira o Xerox para mim, ai, Vênia, tira o Xerox. Cada viagem que eu ia para cá, para lá, eu levava dois, três Xerox, porque não tem, está esgotado o bendito livro, e na Amazon está disponível em inglês por mais de R$ 500, né? E esse livro é extraordinário, porque ele agora faz olha um só. paralelo com o André Luiz, assim como o Bateson faz um paralelo também, ao falar que o processo de auto-organização da vida é um processo mental, né? Então, olha só, essa palestra tua hoje, esse estudo de hoje, esse eu vou salvar um arquivo à parte. Por quê? Porque ele agrega uma quantidade enorme de pesquisa que você fez. Imenso. Então, essas conclusões que você está colocando hoje aí, elas são de um ineditismo, assim, sabe? Que tem que ser preservado. Então, eu vejo que esse espaço cultural nosso, né, que a gente está amadurecendo, seria sim fantástico, porque essas ligações que você está fazendo de vários autores falar a mesma coisa e a identidade com aquilo que André Luiz falou 80 anos atrás, isso aí representa um ponto de apoio científico e filosófico muito grande para a doutrina, né? Então, o que você está falando hoje cabe, né, um desdobramento assim considerável, né? Porque é trabalho de pesquisa. Então, de repente, esse material e mais essa gravação, isso pode fazer parte de algo muito especial a Tá ser bom. divulgado, inclusive, percebe? Esse, esse resumo que eu fiz do livro Pertencendo ao Universo, eu faço isso também. Eu mesmo digitalizo e ponho uma capinha e ponho lá na livraria, deixa disponível, né? Ô, Virgílio, mas olha, outro dia eu conversei essa semana com o Alexandre, né, Alexandre? Eu estava dizendo que esse estudo nosso está tão rico que, viu, João? João, Virgílio, Vitor, todo mundo, eu acho que a gente poderia fazer uma um DVD, alguma coisa assim, deixar esse estudo gravado disponível na biblioteca. Ou então, isso aí ia dar muito trabalho também, a gente poderia até fazer, cada um escrever o seu texto e a gente fazer um tipo de apostila, alguma coisa do tipo, né? Mas eu acho que se a gente colocar essa gravação num bloco só, a gravação do curso inteiro, né? Fica o material disponível ali, porque eu acho que esse curso está sendo muito rico. Olha, as aulas todas estão muito assim, muito densas, né? Bom, gente, vamos para frente para a gente terminar o dia de hoje. Então vamos lá. Depois, olha, vamos para a segunda parte desse texto aqui, olha. Sempre que pensamos o que se expressa na ideação, ou seja, você está em termos de formulação de ideias, né? Na palavra, na atitude, no exemplo, criamos formas, pensamentos que arrojamos para fora de nós, pela atmosfera psíquica que nos caracteriza. Então, vamos ver esse negócio de forma, pensamento. Eu achava que estava no livro dos médios, procurei, não achei. Aí procurei, achei. Está na Gênesis, capítulo 14, item 14. Lá está escrito assim, olha. Os espíritos agem sobre os fluidos espirituais com auxílio do pensamento e da vontade. Pelo pensamento, o espírito cria fluidicamente os objetos dos quais tem o hábito de se servir. Um avaro manejará o ouro, um militar terá suas armas e seu uniforme, um fumante o seu cachimbo, um trabalhador o seu arado e os seus bois. Pelo amor de Deus. Sendo a existência dessas formas de pensamento também fugitiva, como é o pensamento. Então, é o poder de manipular, o pensamento tem uma força extraordinária, né, de lidar com os fluidos espirituais. Nossa, atuação do pensamento e da vontade. Formando aquela. Formando em torno de nós, que Emmanuel fala da nossa psicosfera, né?
essas imagens que ficam aí rodeando a nossa mente, né? Vamos terminar. Sobre todos os que nos aceitam o modo de servir e de ser, consciente ou inconscientemente, atuamos à maneira do hipnotizador sobre o hipnotizado, dando-se o inverso toda vez que aderimos ao modo de ser e de sentir dos outros. Sabe onde tem um exemplo magnífico disso? No livro, eu falei que quando a gente tratou da obsessão, no livro Libertação, capítulo 5, né? Até eu falei da zoantropia. Zoe é animal, antropós do grego é homem. Espíritos humanos mostrando ou demonstrando atributos de figuras animais. Então, é o caso daquela mulher que chega lá, atraída magneticamente lá, o Gregório, está tudo no umbral. O Gregório tinha sido filho da Matilde, obsedia a Margarida, e é uma trama inteira, né? Aí a mulher chega lá, o Gregório interpela a mulher desencarnada com um profundo sentimento de culpa, porque ela tinha promovido o assassinato de 4 filhinhos, penso eu que seja por aborto, e também tramou a morte do esposo. O perispírito dela estava todo marcado por isso, né? O Gregório percebe e incide sobre ela intensa força magnética pelas mãos, acusa: você não passa de uma loba, de uma loba, de uma loba. Com atitude de aceitação da sugestão hipnótica do Gregório, ela promove a autotransformação do seu perispírito, assumindo a forma de uma loba, né? Que é uma variação da zoantropia, é a licantropia de licós do grego é lobo. Então é assim, tudo que acontece, tanto no bom sentido da ajuda quanto do prejuízo, precisa dessa atitude de aceitação, porque senão não funciona. Eu sei que esses grupos socorristas, né, de auxílio, os alcoólicos anônimos e outros grupos, perguntam para a criatura: você quer ser ajudado? Sim, aí eles ajudam. E também aí, olha que coisa extraordinária, apesar da grande força magnética e hipnótica do Gregório, ela teve uma atitude de aceitação movida pelo sentimento de culpa dela, né? E aí ela mesma é que transformou pelo espírito dela, porque ninguém transforma ninguém. A sugestão hipnótica se aceita pelo outro, o outro aceita o que você quer e ele faz o que você quer, mas desde que ele aceite, né? Por isso que eu falo que André Luiz teve muito cuidado lá atrás quando ele fala essas comparações ainda imprecisas, né? Essas comparações ainda tal, porque aqui, por exemplo, essa coisa toda, ela depende de uma força hipnótica e magnética que ela trabalha muito bem no ser humano, né? Na força psíquica do ser humano, e que não tem como fazer isso comparável com uma máquina, né? Se bem que assim, é como a gente fala, você tem, por exemplo, eu tenho um aparelho que é 110 e a tomada da parede é 220, são coisas incompatíveis. Então, não tem uma atitude de aceitação do meu computador em relação aos megahertz lá da. Não, não é megahertz, né? O que é aquilo? É watts, né? É a voltagem. É, Voltagem. Voltagem. É watts, é isso. voltagem, isso. Então, é uma coisa assim. Então, mas esse estudo de André Luiz é muito rico, meu Deus do céu, cada coisa numa frase que ele fala, a gente precisa de pegar pedacinho por pedacinho e destrinchando, né? Porque tem muita informação contida ali. Pessoal, Doutor acho que eu Ivênia, paro por aqui doutor e a Ivênia, gente continua quarta-feira que vem, né? doutor Ivênia, posso Hum. fazer uma colocação aí na página anterior, por favor, sobre essa frase que a senhora colocou aqui, sobre todos os que nos aceitam, né? O modo de sentir. Aí eu fiquei lendo essa frase e eu falei assim, puxa vida, aí você pode colocar a empatia também do ser humano
sobre a dor do outro. Eu entendi mais ou menos que pode ser por aí também, não é? Olha, Tá? Alexandre, os mecanismos são sempre os mesmos. Sim, Tanto o mecanismo de magnetismo, de hipnose, é o mesmo, sim, dirigido para um lado ou para o outro, né? correto. Mecanismo do processo obsessivo é o mesmo, as mesmas coisas, é tudo igualzinho. Tem que ter afinidade, tem que ter sintonia, tem que ter aceitação, é tudo igual. E aí a gente pode colocar, como você está falando, outras situações, né? Tá bom. Com certeza, pode sim. Obrigado. Por isso é que, aí, ó, todos que aceitam o nosso modo de sentir ou ser, ou quando a gente aceita do outro, é a empatia, é a sintonia, é a afinidade, né? Que faz com que a gente possa realizar um bom trabalho, se tem afinidade da mesma proposta. Então, é bem por aí. E quarta-feira que vem a gente continua, né? Tá Então, bom? Veni, se a gente for nesse ritmo, porque hoje você apresentou uma página das 5 páginas do capítulo. Então, a continuar nesse ritmo vai ser realmente muito rico o nosso estudo aqui. Mas olha, foi sensacional, viu? Esses links que você estabeleceu com outras pesquisas, outros estudos, acredito que há muito tempo que você foi trabalhando e foi Ah, descobrindo, na Virgílio, verdade, faz você muito tempo, né, que eu estou na descobriu estrada, autores, nossa. né, internacionais que têm uma linha de raciocínio semelhante à de André Luiz. Isso é realmente uma raridade. Nossa, Isso isso é muito não dá bonito. para se perder isso aí. Agora, interessante a pergunta que o Vitor te fez, né? Se isso aí é sobre experimentos ou isso está no mundo filosófico. Eu me lembro de uma aula que eu tive que o professor falava sobre o teorema. Ele falava que os teoremas, eles acontecem num plano psíquico, num plano imaginário, num plano, sabe, fora do plano material. Ou seja, e o interessante é que o mundo científico ele está coalhado de situações dessas, onde as pessoas É afirmavam verdade. aquilo que era absurdo. E uma dessas evidências aconteceu com Cristóvão Colombo, né? Ele sabia que havia América. Então É, ele tinha que mentir para o pessoal dizendo que era logo ali. E ele sabia que não era, que seria uma viagem longa, mas ele não tinha dúvida que ele encontraria essas terras. Então, fica muito claro que esses espíritos, eles reencarnam, né, de uma grande equipe de pesquisadores, e ali tem toda uma estrutura envolvendo o trabalho deles. Quando eu li a biografia do, do, do Carlos sim, Chagas, eu fiquei assim, Veninha, eu fiquei assim, sabe? Falei, mas não é possível que um cara tenha feito o que o Carlos Chagas fez, né? é, Porque hoje as pessoas elas vão para determinadas áreas complexas já sabendo o que está acontecendo, né? Por exemplo, a Covid. Eu me lembro quando o cólera surgiu do outro lado do continente, lá na África, e de repente ele chegou até o Brasil, mesmo conhecendo toda a etiologia, toda o comportamento ali do meio, é inevitável chegar. No tempo do Carlos Chagas, o indivíduo ele ia para poder descobrir o que estava acontecendo, é, né? Para descobrir. No tempo do Tesla, eles eram contratados para poder inventar. Quando Thomas Edison contrata Tesla, ele não contratou Tesla para. Não, ele contratou Tesla para inventar coisas que ele precisava para poder inventar o que ele queria inventar. Ou seja, só pessoas com uma ligação espiritual fortíssima, é. fortíssima, conseguem esse intento, né? E Então, é sabe aquilo lá que quantas tentativas que foram frustradas, né? tem. Até chegar numa que deu certo. Sim, e Nossa Senhora. Joana de Ângeles, no livro Estudos Espíritas, ela fala sobre isso. Ela fala que
esse intercâmbio cultural, né, que ela chama de comércio, veiculado pela mediunidade, é o grande responsável pela evolução da sociedade, pela evolução planetária, em todos os sentidos, filosófico, etc, etc, né? Tanto que Sócrates, ele, como Jesus, ele não escreveu nada. E olha só que referência que esse, É, né, que nossa, é ele, verdade. não é verdade? É verdade. Interessantíssimo tudo isso, Quem né? escreveu depois sobre ele foi o Platão, né? Platão, né? Então Então, são coisas muito bonitas, né? esses pesquisadores que você trouxe, que têm uma identidade com o André Luiz, no mínimo, eles foram inspirados pela mesma falange, Ah, né? com certeza, Com certeza. É isso aí. com Ô, certeza. Verninha, É. nossa, muito obrigado. Que aula, quanta informação que você foi buscar, como o Virgílio falou, né? E só um cabedal muito grande de conhecimento para conseguir nos proporcionar isso. Agora, eu sempre comento com a Alessandra que a gente gosta muito de animal, de planta, né? De gente também. Mas Ainda bem que você falou, porque tem gente que fala que não gosta de gente, só gosta de bicho. hoje em dia a humanidade é difícil de gostar, mas a gente entende, né? Vamos dizer assim. Agora, eu sempre comento com ela, falei, gente, eu pego uma semente, né? Falo, olha só, isso aqui tem dentro dele, dentro dela, um código, Um programa, né? um programa de inteligência artificial que se autorregula, como você falou. Um super programa de inteligência artificial, cada um de Agora, nós, quem é que pôs o programa lá dentro, né, Márcio? lógico, a gente sabe. E até nisso que você falou, Ih, comentou Márcio, aí não estou também, te ouvindo. não está me Fechou aí? ouvindo? Não, Será? peraí. Pode falar, Márcio, que nós estamos ouvindo. Estou ouvindo. Vocês estão ouvindo, Márcio? Estamos ouvindo, sim. Vê se o seu negócio do ouvido aí, o seu não Ô, está João, você está desligado. ouvindo o Márcio? Eu estou Eu ouvindo o não estou Márcio, ouvindo. sim. O que Eu estou será? ouvindo o Márcio. Estou ouvindo. Que Vou falar mais será? com ele. E agora? Bom, Ah, agora estou ouvindo. continuando. Era contato. Então, o que que acontece? Você falou em algum momento aí que eu não me lembro qual, que existe algo que autoprograma a criação, a geração do corpo, né? Foi isso que É, eu o, entendi. o Maturana e Valera que falaram que os seres vivos são auto-organizadores. São Isso. aqueles que se auto-organizam. Então, eu entendo que é um programa que é colocado na mente de cada um para se fazer essa auto-organização, planejar tudo aquilo que vai ocorrer desde da concepção até o desencarne, né? Então, entra um pouco na minha área, que é a área de tecnologia, né? É, Então, nós somos computadores com uma inteligência artificial, independente da nossa inteligência, programado para reger toda o reencarne, aquela encarnação, né? Então assim, é fantástico a gente imaginar. E aí eu extrapolo um pouco para imaginar como foi concebido isso por todos os engenheiros siderais da equipe de Jesus para formatar tudo isso, né? Quando você ia mostrando as áreas do cérebro, da morte encefálica, fiquei imaginando, meu Deus, que coisa maravilhosa que é a concepção disso, né? Dessa engenhosidade. Então, é muito, muito bonito mesmo, muito bonito. Obrigado, viu? ô Márcio, agora eu tenho a tese de um professor lá da antiga Escola Paulista de Medicina, em que ele coloca assim que todo processo
ele tem três fases. Ele tem o início, tem o programa e tem o projeto. Então, é assim, o programa, ele tem duas vertentes, BIOS, que é o denominador comum, e o ZOE, que é a característica de cada grupo de espécie, e mesmo de cada ser, né? Isso a gente está falando em termos de biologia. E o projeto, que é a terceira etapa do processo, tem duas vertentes. Ele pode ser escatológico ou teleonômico. O escatológico é um processo, é um projeto que você conhece o começo, você conhece o programa e você conhece o fim. Então, vamos fazer uma metáfora. Então, do ponto de vista biológico, a vida é um processo escatológico. Por quê? Você sabe como começa a vida de um ser? Com o zigoto, né? O ser aqui dos mamíferos. Aí vai, se desenvolve e tal, e chega uma hora que dá desarranjo dos órgãos e morre. Agora, do ponto de vista filosófico, você não sabe como começou, por que que começou. A gente tem acesso, no máximo, a algumas fases do programa e você não sabe qual vai ser o fim. A gente não sabe até onde isso vai, como vai terminar. Então, é um processo né, a distância, teleonômico. Então, é assim, a manifestação biológica da vida é um projeto escatológico. Do ponto de vista filosófico, a vida, o que é a vida, como começou isso e onde vai terminar, é um processo teleonômico. Então, tem muita coisa no nosso estudo, né, Márcio, que é Ah, escatológico. A gente, então, tem acesso, a gente conhece, a gente consegue entender. Tem outras coisas que não tem, que o projeto é escatológico, a gente não tem acesso. Por exemplo, a nossa encarnação. Lá em Jaboticabal, agora em uma semana e pouca, morreram dois jovens por acidente de moto. Um é filho de um motorista que sempre me traz para São Paulo, e o outro é primo de um senhor, seu Roberto, que pôs umas telas lá na minha janela. Aí você fala assim, como é que se explica isso, né? Bom, então é assim. Eu acho que a encarnação de cada um de nós funciona mais ou menos assim. Tá passando um filme numa sala de cinema, você chega atrasado. O filme já começou. Você entra lá, você senta, assiste lá 15 minutos do filme. Aí alguém vem e te chama, fala: Olha, estão te chamando lá, tal. Você levanta e vai embora. Você não entendeu o filme porque você não viu como começou, você não vai ver como vai terminar. Mas como você confia que o diretor é muito bom, né? Porque você confia nele, você fala, não, esse cara é muito bom, ele deve ter feito uma coisa que... Assim, são essas coisas, você fala, olha, eu não sei por que o cara morreu com 22 anos num acidente de moto, né? Mas como eu sei que Deus é o criador da vida e que estabelece a todo o processo reencarnatório, eu confio que ele sabe o que está fazendo, né? Porque passa para a gente é um processo é um processo teleonômico. A gente não tem acesso a toda a história, né? Então a gente tem que lidar com essas duas vertentes do entendimento da vida, né? Doutor É, Ivene, Oi. espera um pouquinho só, Alexandre. eu só queria Não, só não, eu só complementar. quero pedir uma coisa para o doutor Veneno, só pode interromper o compartilhamento de tela, Não, por João, favor. segura um pouquinho Ah, só. tá bom, tá bom. Segura só um pouquinho, doutor Ivênia, só um pouquinho. Ah, tá No bom. finalzinho aqui, ó, o que a gente acabou de falar agora, eu vou para esse final aqui. Profundos reajustes reencarnatórios. Eu acho que a gente tem que passar muita coisa ainda para a gente poder entender os Com desígnios de Deus. certeza, com certeza. Desculpa, Não, e o João. próprio texto, isso aqui eu tirei do livro da doutora Marlene, que se chama a Obsessão e Suas Máscaras, e ela fala, a remissão vai se fazer através de profundos reajustes reencarnatórios.
É Então, isso que a gente é falou. isso aí mesmo, tá certo. O que é, João, para interromper o stop share? É. Ah, tá bom, tá bom. Ó, Ah, obrigado. ficou melhor, né? A gente se vê É, aqui. eu queria comentar também que logo no início já fala daquele exemplo da Cipriana, né? Que o André Luiz comenta, por que que a gente não pode consolar o Com espírito, palavras de né? conforto. Confortá-lo. E ele fala que a vibração, a energia, a onda mental superior é o antídoto, não é palavras, né? E aí isso foi interessante porque quando a gente fala de doutrinação numa reunião, eu já vi doutrinadores que falam muito, falam mais que o espírito, o que eu acho um absurdo, porque eu vejo que o espírito, quando ele está sendo atendido, ele está como se tivesse deitado num divã com um psiquiatra se desabafando, né? Ô, E não é o João, o psiquiatra que obsessor tem que falar desiste por mais, né? cansaço. E não é o psiquiatra que tem que falar, é o paciente, né? E aí, com relação ao pensamento, É, é muito mais rico, né? A transformação do que aquela vibração mental vai fazer no espírito, do que mil palavras que o outro vai falar, né? com certeza. Isso tem muito a ver. Eu já cheguei a ouvir reunião mediúnica que o doutrinador não parava de falar, o espírito falou, cala a boca, mandou ele calar a boca. E, Cansou. então, né? Esse obsessor não volta mais por Né? cansaço. Outra coisa que me chamou a atenção é aquilo que também só falou no início, que a linguagem articulada, ela organiza e veicula e possibilita o pensamento. Isso é incrível, É, né? Que a gente, quando pensa, a gente pensa num idioma, a gente não pensa um é, pensamento vazio. Isso é bem interessante, porque quando eu fiquei uma vez nos Estados Unidos 2 meses a serviço, eu ia para o trabalho todo dia, ficava o dia inteiro trabalhando, falando inglês, mergulhei mesmo no inglês. E eu percebi que eu comecei a pensar em inglês. Eu comecei a raciocinar em inglês, de tanto que eu fiquei falando inglês, né? Então é uma coisa incrível como a linguagem tem a é ver com o canal do pensamento, né? pensamento, né? É, E, e o ser, para poder evoluir o pensamento, no seu primórdio, né? Lá quando ele veio ainda do reino selvagem, se ele não tivesse articulado a linguagem, ele teria muito mais é, dificuldade, né? com certeza. E tem um detalhe. O hábito de pensar é uma coisa assim rara, é raro. As pessoas falam muito, né? Mas estruturar os pensamentos e pensar, a gente vê que é uma coisa ainda, né? Digamos, primeiro vamos falar, né? Até nós mesmos, né? Quantas vezes que nós temos impulsos assim de fazer sem parar um pouco para pensar. Às vezes, algumas situações que se a gente desse um dia, né? Peraí, amanhã eu resolvo isso. Sabe, se a gente desse para nós uma chance ali de uma reflexão, né? As poucas vezes que eu consegui fazer isso, o problema praticamente desapareceu, né? Então, o hábito de pensar, de se educar para a reflexão ainda é uma coisa, né, um pouquinho É, distante, né? Imagina quando a gente chegar nesse ponto, né? Como que essa estruturação não vai ser muito mais, porque se nós chegamos ao que chegamos, impulsionados pela palavra, né? Pela comunicação, né? Pelo impulso em se comunicar, imagina quando a gente se reeducar para o pensamento, que aliás é o que a gente observa no plano espiritual, né? Uhum. Sim. e a linguagem é uma coisa tão importante, né? Uma aquisição assim fantástica
E a gente às vezes se descuida, né? O que a gente faz da linguagem, se sempre ela é apropriada, se ela é elevada, Sim. né? Porque a linguagem é agente de indução. Uhum. Eu As me lembro quando palavras. quem está Então, falando? se a linguagem é o elemento de indução, imagina quando nós efetivamente pensarmos, né? Para falar, Tal né? como falamos, é. Nós já temos, o nosso horário terminou. Se a gente não tiver mais comentário, estou vendo só a Ana Paula do grupo que vai fazer o Então, próximo estudo. Eu acho que Tubi está quase para sair para concluir. Boa noite, Ana Paula. Vamos fazer a nossa prece, então? Vamos. Ô, André, você não falou nada? Você não quer fazer a prece? Continuar sem falar. Eu André, faço, tô, João. eu estou surpreso agora, André. Daqui a pouco eu vou ligar para você. Você faz, Márcio? Faço. Tá bom. Acho que ele fez promessa. Gratidão é um sentimento que trazemos em nossos corações pela vida, pela família, pelos amigos, pela oportunidade dessa reencarnação. Também somos gratos aos conhecimentos que recebemos, como os de hoje, de outras semanas anteriores, que vêm nos moldando a nossa mente, a nossa visão, nossos sentimentos também, em relação a essa obra grandiosa e divina que passamos a conhecer. Que maravilha podermos compreender como aquele que não enxergava e passa a enxergar, aquele que não caminhava e passa a se locomover. O que era mudo e passa a falar. E a alegria invade nossos corações, a nossa alma, com tantas maravilhas que sequer imaginávamos. É assim que me sinto, assim que agradeço ao nosso Pai Celestial, aos nossos mensageiros, ao trabalho maravilhoso de Chico Xavier e da espiritualidade, e de tudo aquilo que vem até nós para entendermos cada vez mais a ciência da vida. Muito obrigado, Senhor, obrigado, Jesus. Obrigado a todos os mentores do céu, nossos queridos amigos que estão do lado de lá, nos auxiliando e nos amparando nesse propósito. Propósito coletivo e individual. E a isso tudo agradecemos. Muito obrigado. Que assim seja. Assim seja.